Olá, meu nome é Mônica, eu tenho 21 anos, sou formada em licenciatura em Artes com habilitação em Teatro pela Faculdade Paulista de Artes, onde também estou cursando minha pós-graduação em Arte e Educação. E eu vim aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, cujo tema é Teatro do Oprimido aos Invisíveis Sociais, uma proposta pedagógica com pessoas em situação de rua. A escolha desse tema se deu pela minha vontade de trabalhar teatro como ferramenta política e social. Já a questão de trabalhar com pessoas em situação de rua, acho que sempre foi uma vontade minha. Desde criança é uma coisa que me incomoda de uma maneira positiva, porque sempre me fez agir sobre. Então eu fui em busca de uma organização que aceitasse a minha pesquisa, e foi quando eu conheci a Associação Franciscana de Solidariedade, e mais especificamente o Recifran, que é um programa deles que acolhe pessoas em situação de rua para trabalharem e aprenderem a mexer com reciclagem para serem inseridos no mercado de trabalho. O meu objetivo era propor para o grupo uma oficina de 5 encontros, onde eu trabalharia teatro-imagem, teatro-fórum e outros jogos desenvolvidos por Boal. E eu não pensei em ter uma apresentação no final da oficina, eu quis deixar em aberto para que os próprios participantes guiassem o processo. Antes de ir para a prática, eu pesquisei diversos artigos e livros, tanto sobre a prática do teatro do oprimido quanto sobre a realidade das pessoas em situação de rua, e o meu trabalho ele se inicia contextualizando as classes marginalizadas e o termo invisibilidade social, com citações de Cleia Bose, José Gonçalves Filho, José Souza, mas nada se compara à experiência de estar com eles, de vivenciar e ouvir as histórias deles. Um ponto importante na minha monografia é que eu decidi me referir a eles na escrita com apelidos que eu inventei, baseado em características pessoais deles. O intuito disso é causar uma reflexão sobre essa desassociação dos nomes deles, que são muitas vezes vistos como estatísticas e não como pessoas. Partindo para o relato da prática, eu confesso que o primeiro encontro me assustou um pouco. Eram 30 pessoas, na maioria homens acima dos 30 anos, e com olhares bem desconfiados. Então eu fui aos poucos perguntando o que eles entendiam ser teatro e mostrando a minha proposta. E eles começaram a levantar perguntas e depois começaram a discutir e começaram a brigar, e eu perdi total o controle da reunião. Até que em um momento um senhor de sotaque uruguaio pediu que todos calassem a boca e falou para eu repetir de novo o que seria esse tal teatro. Então eu expliquei de novo e disse que a maioria das questões que eles levantaram eles mesmos iriam responder durante o processo. Então, visto isso, ninguém tinha mais nenhuma pergunta, eu encerrei o primeiro encontro torcendo para que aquele senhor estivesse no próximo, para ele me ajudar com os ânimos, né? E ele estava lá, ele e mais 6 pessoas, então eu perguntei onde estava o resto, né? E eles falaram que alguns tinham saído do projeto e que outros estavam em compromissos fora. Então eu comecei com alguns exercícios de teatro-imagem, e eles estavam bem receosos, meio com vergonha de se expressar na frente uns dos outros. Mas para além disso, em um momento que um senhor firme fez uma imagem de opressão, com as mãos presas para trás, com o intuito de desconstruir essa imagem, o Roberta o abraçou. E ele fez uma cara de repulsa e pediu para que soltasse ele logo. E ficou bem claro que esse nojo que ele teve no toque seria por ser uma mulher trans. E nesse momento eu percebi que no próximo encontro eu precisaria trabalhar essa questão do medo no toque entre eles e a necessidade de empatia quando se trata do corpo e do sentimento do outro. Logo eu comecei o terceiro encontro conversando com eles sobre a questão de empatia e pedi para que eles não julgassem quando os outros se expressassem, porque assim eles também não seriam julgados. Com todos de acordo, eu propus um exercício de imaginação em que eles tinham que se imaginar andando por uma rua e sendo perseguidos, até que um momento eles encontravam alguém que eles conheciam e o abraçavam. E nesse momento eles abraçavam aqueles que estavam mais próximos. Então eu perguntei no final do exercício se ali eles se sentiam abraçados ou perseguidos. E eles disseram que apesar das brigas, eles se sentiam acolhidos ali naquele grupo. Depois deste exercício, eles tomaram uma energia totalmente diferente no processo. Eu segui então com o exercício de confiança, inicialmente o exercício pêndulo, em que eles teriam que soltar o corpo para que o outro segurasse. E depois o exercício João Bobo, em que seria a mesma dinâmica, só que um círculo e uma pessoa no meio que estaria pendendo entre as pessoas. Quando fomos fazer o João Bobo, ninguém queria ser o primeiro. Então eu me propus a ser a primeira e todos ficaram com medo de me tocar inicialmente, mas como eu estava me divertindo tanto durante o exercício, eles começaram a se divertir também e querer ser os próximos.
Eu segui então o quarto encontro, trabalhando construções de narrativa, primeiramente com o exercício de história coletiva e depois de história simultânea, onde um conta e os outros encenam. Estando bem clara essa questão de construção de narrativa, eu pedi para que eles se separassem em duplas e contassem uma história de opressão, vivenciadas ou vistas por eles, e que depois a dupla iria escolher uma história para ser compartilhada com o grupo. Feito isso, eu pedi para que a gente encenasse a história do homem de sotaque uruguaio, pois era uma história simples e que era uma opressão que abrangia grande parte do grupo. Essa história foi vivida por ele e por um amigo, que foram para a Argentina para comprar material de trabalho. E quando eles foram se hospedar em um hotel, o dono do hotel disse que ele poderia ficar, mas com o amigo dele não, pois ele não aparentava ser uma boa pessoa, tendo depois revelado que seria porque ele era negro. Mesmo discutindo com o dono do hotel, eles foram expulsos, tiveram que dormir numa praça e assim foram presos, levados de volta para o país deles e os materiais deles foram todos confiscados. Nós então elaboramos a cena com o senhor que vivenciou a história no lugar de opressor, primeiro como o fato ocorreu e depois tentando tirar essa opressão de cena. Até que um momento eu achei melhor encerrar a cena sem que eles conseguissem tirar a opressão de cena. Ao final do exercício, eles falaram que parecia uma coisa simples, mas se tornou uma coisa muito difícil, e acharam interessante essa forma de analisar a opressão cotidiana. Por fim, eu expliquei que aquilo se tratava de um exercício de teatro fórum, e perguntei se eles tinham vontade de apresentar algo parecido para algum público. Eles falaram que sim, mas que eles não queriam apresentar ali, eles queriam sair para fora para apresentar em outro lugar. E o homem de muitas ideias deu a ideia de apresentar na minha instituição de ensino. Coincidiu essa vontade deles de apresentar na minha faculdade com a disponibilidade de apresentar na matéria de direção teatral para os meus colegas de turma, mas eu tive que pedir para que eles se comprometessem, porque caso eles desistissem na última hora, eu seria com certeza reprovada na matéria. Já no quinto encontro, nós trabalhamos algumas cenas de improviso em que apareceram diversos elementos da realidade deles antes não trabalhados, como, por exemplo, uso de drogas e muitas discussões também. E visto isso, eu comecei a pontuar algumas questões técnicas de cena, como não sobrepor a voz um do outro, e depois de eu pontuar essas questões, eles mesmos começaram a desenvolver um olhar mais crítico sobre as cenas. Então nós começamos a discutir o que nós iríamos apresentar na encenação. E eu precisei alertá-los que o público para quem nós iríamos nos apresentar não tinha muito conhecimento sobre as opressões vivenciadas por pessoas em situação de rua. Visto isso, nós escolhemos apresentar a cena trabalhada no quarto encontro do homem de sotaque uruguaio, pensando que essa cena possibilita a intervenção não só de quem já vivenciou o racismo, como quem já viu alguém sofrer de racismo. Eu senti que antes da cena de teatro fora seria enriquecedor que eles se apresentassem como eles se viam. Então, para essa cena, pesquisei junto com eles uma movimentação muito presente no corpo deles, que é de separar o lixo que corre por uma esteira no trabalho de reciclagem. No nosso último ensaio, nós fomos até a minha faculdade e eu me surpreendi porque tinham pessoas que nunca tinham participado, que eu nem sequer conhecia, que eram novos no projeto e que quiseram participar e foram, e foi maravilhoso a participação deles também. As opções cenográficas tinham como intuito a quebra do ilusionismo da cena, assim como o figurino, que eram roupas normais deles, e eles estavam usando as luvas e as botas do ofício da reciclagem, tendo em vista que quando o espectador entrava em cena, ele colocava as luvas daquele personagem, porque eles poderiam agir com as próprias mãos, mas não colocavam as botas porque não tinham os pés enraizados naquela realidade. A cena se inicia com o Coringa, no caso eu, explicando como seria o Teatro Fórum, e em seguida eu abri as cortinas, revelando os participantes da cena que estavam de frente para uma grande janela que dava para a rua, local onde os oprimidos em questão costumam estar. Nesse momento que eu abri as cortinas, eles iam para a formação da esteira, enquanto o homem de sotaque uruguaio recitava a música Clandestino de Manu Chao. Já na formação de esteira, um por vez passava por ela como se fosse um material reciclado enquanto se apresentava. E essa ideia se deu na fala dita em um dos ensaios, em que o Roberta falou "eu sou um homem reciclado", que ocasionou também na escolha do nome da cena, Pessoas Recicladas. E após todos passarem pela esteira, o Coringa fecha a cortina e pede a atenção deles para a cena que se abrirá fórum. Eu não gostei da cor dos olhos dele. Como assim? Só porque ele é negro, senhor? Não. Ele pode ser negro. A cor dos olhos dele que... A cor dos olhos dele é negro.
Devido ao limite de tempo, nós tivemos apenas 3 tentativas, 2 os espectadores desistiram, e na terceira, cansado de tentar contra-argumentar contra o opressor, o espectador pegou e carregou o opressor para fora de cena, o que ocasionou um momento cômico e com uma resposta bem afiada do homem de sotaque uruguaio, que disse que se aquilo não fosse um teatro e ele fizesse isso, ele ia quebrar a cara dele. Na minha pesquisa também se inclui a discussão após a cena, o feedback dos participantes, da coordenação e apêndices e anexos e muita coisa que não daria para me estender. A primeira conclusão que eu tive com todo o processo é que com tal metodologia que é a do teatro do oprimido e com esse público, é impossível para o propositor não se envolver emocionalmente, mas não de uma maneira banal de pena, mas construir laços, construir relações afetivas com o grupo, se sentir parte daquele processo inteiramente. E essas relações não foram feitas apenas comigo, mas também entre eles. Ao longo de todo o processo, eu vi um desenvolvimento muito forte de empatia uns com os outros, principalmente com 5 participantes que acompanharam todos os dias. E dado a isso, seria uma perda se não houvesse uma continuação. Durante todo o processo de pesquisa, eu considerei inúmeras dificuldades, falhas, sendo minhas ou durante o processo. Eu nunca fui uma pessoa muito confiante, então eu sempre pensei nas inúmeras possibilidades de erro. E aqui eu não considerava, e que foi realmente a dificuldade que me pegou, foi de não conseguir encerrar o processo. Depois que nós fizemos a encenação, eu não consegui parar de ir e vê-los. Então eu continuei dando aulas de teatro para eles e estando com eles em todos os momentos que eu pude, até antes da quarentena, né? Inclusive, estou bem preocupada porque eu não sei nem se eu vou voltar a vê-los. E inclusive eu não sei nem se vai continuar esse projeto, porque pouco antes da encenação eles quase fecharam. E agora, com esse momento de pandemia, eu não sei o que está acontecendo no projeto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, desejo a todos um bom jitô e viva Boal!